Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo a Semana Santa. Hoje, dia 30 de março de 2026, segunda-feira da Semana Santa, vivemos um episódio extraordinário. A visita de Jesus a uma família muito querida, Lázaro, Maria e Marta. E lá acontece uma cena que nos chama a uma verdadeira conversão. Há uma prova do amor verdadeiro para com aquele que cuida de nós, que nos liberta, nos cura e salva. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de João, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que eu havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que era depositado nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre o tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que estava Jesus em Betânia, foram para lá, não por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixaram os judeus e acreditaram em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, meditemos o Evangelho de João, capítulo 12, do 1 ao 11. Neste Evangelho, a gente entra em contato com uma cena profundamente bela e cheia de significado. Estamos na Semana Santa. Jesus está na casa de seus amigos, em Betânia. Jesus ontem, no domingo de Ramos, que foi a abertura da Semana Santa, a gente vê o Evangelho que ele entra triunfante em Jerusalém. E logo depois, dentro da missa, é narrado o Evangelho da Paixão. Então, já é uma preparação para o Tríduo Pascal. Paixão, morte e ressurreição. Esse ambiente é um ambiente de amizade, de intimidade verdadeira, cheio de amor. E é nesse contexto que Maria realiza um gesto muito grande, um gesto extraordinário. Ela derrama um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus e o enxuga com os cabelos. Esse gesto, à primeira vista, pode parecer exagerado. E, de fato, assim Judas Iscariotes interpretou. Quando ele disse, por que não se vendeu por 300 moedas de prata e deu aos pobres? Mas o Evangelho revela o verdadeiro motivo. Não era preocupação com os pobres, mas apego ao dinheiro. Aquele que viveu com Cristo durante 3 anos, ouvindo sua palavra, ouvindo seu testemunho, vendo seus milagres, não se converteu. Estava ainda com o coração fechado. E aqui está a sua resposta de traição. Aqui já encontramos o primeiro ensinamento importante deste Evangelho. Nem toda aparência de caridade nasce de um coração puro. É por isso que ainda hoje, muitas pessoas, pela aparência de ser caridoso, agem de má fé e prejudicam muitas pessoas. Podemos, às vezes, usar justificativas bonitas para esconder interesses egoístas. Mas, por outro lado, não calculam. Jesus, ele ama. Maria ama Jesus. E Santa Teresa de Calcutá, ela diz uma frase belíssima, nesse sentido da caridade. Ela traz, ela remonta uma frase de Santa Teresinha. Quem ama não sabe calcular.
E quando se ama de verdade, não se mede, não se economiza, não se faz de conta. Jesus elogia o gesto dela. Por quê? Porque Maria entendeu algo profundo. Jesus é digno do melhor que temos. Meus irmãos, esta palavra é interpretada diretamente. O que temos oferecido a Deus é o nosso melhor? Temos dado a Ele o que sobra? Espero que não. Jesus merece o nosso melhor. Ou melhor, o nosso tempo, o nosso coração, a nossa vida. Maria nos ensina a viver uma fé generosa, uma fé que expressa concretamente. Ela não apenas sente amor por Jesus, ela demonstra. Outro ponto importante, o Evangelho diz que a casa inteira ficou cheia do perfume. Isto é uma coisa muito bonita. Por quê? Porque o amor verdadeiro, quando ele é bem vivido, ele transborda e alcança os outros que estão ao nosso redor. Daí, o símbolo do perfume, né, que perpassa por toda a casa e chega a todos que estão ali próximos. Uma pessoa que reza, que ama, que vive a graça de Deus, o seu perfume irradia para todos que a veem. Sua presença muda o clima da casa, da comunidade, do trabalho. Por outro lado, Judas Iscariotes representa um coração fechado, interesseiro, incapaz de reconhecer o amor e o valor de Deus, do próprio Mestre Jesus. Ele está perto de Cristo fisicamente, mas longe espiritualmente. E isso também é um alerta para todos nós. Podemos estar na igreja, participar das celebrações, ser de pastoral, de movimento, mas muitas vezes ter uma fé superficial, não estar amando verdadeiramente a Deus. Por isso, Jesus diz algo muito profundo para cada um de nós. Ele associa aquele gesto ao seu sepultamento. Maria, talvez sem entender totalmente, está antecipando a entrega de Jesus na cruz. Aqui está o centro de toda a nossa fé. Um Deus que se entrega totalmente por amor. E diante de um amor assim, a única resposta possível é também a entrega total, assim como fez Maria. Que hoje possamos pedir ao Senhor a graça de sermos como Maria, generosa no amor, sincera na fé, capaz de oferecer o melhor que nós temos. E que nesta vida, no dia de hoje, como aquele perfume, encha o mundo com o odor de Cristo. E finalizo esta meditação fazendo um convite. Hoje, na comunidade de São Daniel Comboni, teremos a celebração da misericórdia, dentro da Semana Santa. Venha, participe conosco. Beber desta fonte da misericórdia, do amor de Deus e aprofundarmos melhor este evangelho para vivermos bem o tríduo pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Prova de amor maior não há.